Olá, vamos entrando, vamos entrando. Vamos chegando, mulherada. Que alegria em estar com vocês aqui nesse dia. E que saudade que eu tava de fazer as lives aí com as minhas mãezinhas queridas. Foram 2 meses aí sem fazer live, que eu fiquei me dedicando aí à nova turma de consultoria. Depois entrei as férias, aproveitei com a família e o maridão, mas estamos de volta aí, 2021, estamos aí voltando com a nossa sessão de lives, toda quinta-feira agora, às 19h19, nós temos um encontro marcado aqui, vai ser a turma 1919, para mãezinhas que querem aprender a ter uma maternidade mais leve, uma rotina mais tranquila. Nós vamos falar sobre todos os assuntos, tá bom? Tudo que pode facilitar a vida da mamãe, amamentação, sono. E hoje nós vamos falar sobre os saltos. Ei, campeão de perguntas aí, sempre no direct, né? As minhas alunas, então, da consultoria que tem o meu WhatsApp particular, e elas enchem o meu WhatsApp de perguntas sobre os saltos. Por que as mamães querem saber tanto sobre os saltos? Porque, na verdade, os saltos são momentos muito, muito especiais do crescimento do bebê e que, sim, trazem algumas alterações aí na rotina do bebê e no sono também. Então, as mamães que têm bebês aí até 1 ano e meio sabem muito bem o que é passar por uma fase de salto. E é por isso que eu resolvi tocar nesse assunto essa semana e iniciar nossas aulas aí da turma 1919 por esse assunto. Aí, eu abri uma caixinha de perguntas nos stories, já tem algumas perguntas aí que eu vou responder. As meninas que estão ao vivo aí, seja muito bem-vinda, viu, Lisa, Vitória, Sil. Fiquem à vontade aí de perguntar ao longo do nosso bate-papo dessa live. Fiquem à vontade para perguntar, tirar suas dúvidas. Eu vou iniciar, né, pela parte teórica, né, até para facilitar o aprendizado. Lisa, estava sentindo sua falta, você falou que vinha na live, seja muito bem-vinda. Nós estamos iniciando aí, eu vou começar falando pela parte teórica, para que a gente entenda, todo mundo entenda o assunto, né, melhor, e aí depois eu vou falando como faz para minimizar os efeitos do salto. Tá bom? Então, se você puder, pega papel e caneta para anotar algumas coisas aí que podem ser úteis no seu dia a dia. Essa live não vai ficar salva no Instagram, mas eu prometo que se o Instagram permitir, né? Porque ele tá passando por instabilidade, o Instagram, tá hora que a gente não consegue salvar a live. Pelo menos estava assim em novembro, vamos ver se ele já voltou. Se eu conseguir salvar, eu vou disponibilizar aí para a turma que tá no meu canal do Telegram. Assim que terminar a live, eu baixo, disponibilizo no Telegram. Se você não está no meu Telegram ainda, é só ir no link da bio, clicar lá que você já cai automaticamente no Telegram. E lá eu disponibilizo todas as lives, todos os materiais que eu vou produzindo aí. E esse ano vai ser mais ainda, porque 2001 tem muito... 2001? Ixi, voltando tempo, 2021 tem muita novidade aí vindo. Então vamos lá, iniciando o nosso assunto, o que são os saltos, né? Para vocês entenderem por que o salto existe, o que ele é bom explicar uma questão assim, que muitas vezes não fica muito claro para a gente, porque ninguém explica para as mamães essas coisas, e é por isso que eu estou aqui. Para traduzir para vocês o que o seu pediatra não te explica, né? Então, o que ele não te explica? Que o aprendizado do bebê, ele não acontece assim, de forma linear, né? A gente sempre fala assim, a gente passa a vida aprendendo, né? E isso é uma verdade, a gente aprende até o dia que a gente morre, mas o aprendizado do bebê não acontece assim de forma linear, tá? Ele fica aprendendo, observando várias coisas e vai absorvendo tudo aquilo, e um belo dia ele junta tudo isso daí para gerar um grande aprendizado. O cérebro dá um up em cima daquelas informações que ele coletou durante aquele período. E esse up é o que a gente chama de salto de desenvolvimento. Então, o bebezinho nasce
Ele não sabe nada desse mundo, né? Ele estava lá no útero, né? Então ele nasce, primeiro dia de vida, ele já começa a absorver. Ele vê que aqui fora a luz é diferente, que aqui fora o som é diferente, a temperatura é diferente, né? Tanto que eles sentem mais frio que a gente, né? As mamães sabem disso, tem que agasalhar um pouquinho o bebê, porque o corpo dele não está adaptado a esse mundo exterior. Então ele vai absorvendo tudo isso daí, e aí de repente, por volta das 5 semanas, quando ele vai fazendo um mês, o cérebro dele vai falar para ele, olha, eu andei observando que as coisas aqui são diferentes, tá? Então, vamos agir diferente. E aí é o primeiro salto de desenvolvimento que acontece. E vai ser assim durante todos os 2 primeiros anos de vida do bebê. Ao longo, até 1 ano e meio, ele deve ter uns 10 saltos em 18 meses. Então, realmente, a sensação que as mamães têm que saiu de um salto e vai o outro é bem real, principalmente no primeiro ano de vida. Porque dos 10 saltos que ele vai ter, 8 são no primeiro ano de vida. Então, é quase 1 por mês mesmo, né? E como que eu vou saber que meu bebê está passando por um salto, Shirley? É bem simples. Eu criei até uma sigla para isso. Coloquei no feed, quem viu lá o post já sabe qual é a sigla. É a CIA. Eu falo, quando a CIA chega, a CIA, gente, são as iniciais que eu inventei, né? De CIA, literalmente. Choro, irritação e apego à mamãe. É assim mesmo. O bebê fica mais chorão, fica totalmente irritadiço, qualquer coisa irrita o bebê, fica aquele bebê bem manhoso, que chora por tudo e só acalma no colo da mamãe, né? Não quer o pai, não quer vovó, normalmente ele gosta dos outros cuidadores, mas ele fica naquela fase que vira o grude da mamãe, é um salto, é sinal de salto batendo na porta do seu bebê. Mas você não precisa esperar esses sinais para saber do salto, né? Os saltos eles acontecem mais ou menos em períodos determinados conforme o crescimento do bebê. Mas é bom sempre lembrar, e eu sempre falo para as mamães, bebê não é robô. Então, né, a gente fala, o primeiro salto é com 5 semanas, né? Quando ele fala fazendo, tá com 1 mês aí. Aí as mamães ficam contando os dias. O bebê fez 31 dias, ela já está esperando pelo salto. Ou, né, às vezes acontece um pouquinho antes e elas falam, não pode ser porque ele só vai fazer 1 mês daqui a 5 dias. E não é assim que funciona. Pode acontecer sim um pouquinho antes, pode acontecer sim um pouquinho depois, e pode ser que seu bebê passe pelo salto e você nem perceba, né? E isso acontece, Shirley? Acontece. Mas tende a acontecer mais quando o bebê tem uma rotina bem estabelecida, né? E essa rotina é respeitada. Quando o bebê recebe os estímulos certos ao longo dos dias. Aí passa praticamente despercebido. E é por isso que eu e depois começa a rotina e tudo bem. Mas quanto mais cedo você começar e quanto mais estável e consistente você for, mais fácil vai ser passar pelos saltos, mais rápido vai ser. Um exemplo disso é a minha aluna da consultoria, estava falando com ela ontem. A bebê dela está com 3 meses e eu estava perguntando para ela como é que andava o sono da bebê. Meio assim, quem não quer nada, né? Eu tenho a tabelinha delas, eu sabia que a bebê dela estava fazendo 3 meses. E ela falou bem assim, Shirley, tá muito bem. Eu senti uma pequena alteração, porque ela fazia 4 sonecas por dia e agora ela está fazendo só 3. E o ritual noturno, normalmente em menos de 1 hora, 50 minutos, ela estava dormindo. Agora está dormindo por volta de 1h20 e tal. Mudou de uns dias para cá, eu não sei porquê. E aí eu dei risada, eu falei, ela está passando por um salto. Ela falou, mas ela não tá chorando e ela não ficou sem dormir a madrugada inteira. Eu sempre ouvi que bebê no salto fica desse jeito. Eu falei, mas você está fazendo a rotina com ela desde o primeiro mês. Então ela quase não percebeu o salto. E tem mamães que ficam quase loucas no salto de 3 meses. E nós vamos falar sobre isso, porque uma das perguntas que eu vi na caixinha é
a crise dos 3 meses. E eu vou falar por que a gente não deve usar esse termo. Mas e também vou falar por que o salto dos 3 meses é tão especial e um dos mais complicados que tem. Tá bom? Então, se você está anotando aí, vamos lá falar as sequências dos saltos. Eu anotei aqui para não pular, né? Quando que os saltos acontecem? Por que é bom você saber quando eles acontecem e quais os sinais e as habilidades que o bebê aprende cada um dos saltos? Porque é com base nisso, né, nessa observação, né, quando chegar mais ou menos na época que você vai começar a observar seu bebê, com base nessa observação que você vai trabalhar para minimizar os efeitos do salto, né? Para minimizar aquela cia que nós falamos ainda agora. Então, quanto que é o primeiro salto? Eu já dei uma adiantada para vocês. 5 semanas. 5 semanas costuma acontecer o primeiro salto. E como que é que acontece? O que é que acontece de especial quando o bebê completa as 5 semanas aí? Como eu estava falando para vocês, o bebê não sabe como funciona aqui, né? Ele olhou, viu que tem coisa diferente e aí o cérebro dele meio que desperta no salto e fala, olha, aqui as coisas funcionam diferente, vamos nos adaptar. E qual é a adaptação dele? Quando o bebezinho nasce, ele ainda acha que ele está no útero. Então ele fica com as perninhas assim, curvadinha, o pescocinho sempre grudadinho assim no pescoço, ele fica bem encolhidinho do jeito que ele ficava no útero. De repente, com 1 mês, o cérebro dele fala, aqui tem mais espaço, você pode mudar, pode fazer. Então, com o primeiro mês, ele aprende a esticar as pernas, solta o pescoço, já não fica assim tão grudadinho, ele já consegue manter essa distância do pescoço para o peito, né? Ele é um bebê que ele já começa a identificar a luminosidade, então ele já não fica só com o olhinho mais fechadinho, só dormindo quase o dia inteiro, ele já vai ficar mais desperto, um tempo maior acordado, ele já consegue seguir um objeto até 90 graus, assim, uma distância mais ou menos isso aqui, né? 90 graus, então ele vira a cabecinha daqui, se você virar uma chave, algum objeto, um brinquedinho sonoro, um chocalho, ele vai conseguir acompanhar nessa direção, assim, né? Normalmente só isso aqui o bebê de 1 mês faz. Então, essas são as habilidades que esse bebê vai adquirir com 1 mês. E é em cima dessas habilidades que você tem que trabalhar. Por que eu preciso trabalhar essas habilidades? É bom vocês entenderem. Eu sempre brinco com as minhas mamães da consultoria assim. Eu falo, quando você, lembra da época da escola, quando você tinha uma prova, né, para fazer, ou um trabalho para entregar, ou para quem fez faculdade, a época do TCC, que a gente não consegue dormir direito? Por quê? Porque nós estamos extremamente ansiosos por aquilo, né? A gente sabe que, eu tenho que estudar mais para a prova, eu não consegui terminar, e a prova já é amanhã, será que eu sei tudo? A gente fica extremamente preocupado, né? E é daí que sai o termo preocupação, porque o seu cérebro fica ocupado pensando naquelas coisas antes de acontecer. E é a mesma coisa com o bebê. Ele fica preocupado mesmo, fica estressado, ansioso, e por isso que ele não consegue dormir, por isso que ele fica tão chororô, né, irritado, porque ele sabe que ele tem que fazer aquilo e ele não está conseguindo fazer ainda. É uma fase de aprendizado muito acelerado. Então a gente tem que ajudar ele a treinar essa nova habilidade. Porque aí o cérebro dele descansa. Quando chegar no final do dia, o cérebro dele vai falar, poxa, eu tinha que treinar, esticar as perninhas e eu treinei. Eu tinha que treinar, virar a cabeça 90 graus e eu virei. E ele vai ter um bebê mais relaxado do que se ele não tiver feito essa habilidade. Então, se a mamãe sabe identificar, começou a ver, você vai fazer o teste. Olha, meu bebê está com 28 dias, 27 dias, eu já vou começar a fazer o teste. Pega um chocalhinho, bato aqui, ele vai olhar, aí eu vou trazendo para cá. Ele acompanhou? Ele já está nessa fase, então eu vou treinar algumas vezes por dia com ele esse movimento. E vou caprichar no colo, tem que dar muito tetê, eu falo tetê de manhã é remédio, é alimento, é carinho. Então, a gente tem que trabalhar as 3 fases, né? Os 3 sintomas do salto, né? Qual é o primeiro mesmo? O choro. E como que a gente alivia o choro? Com conforto. E como que a gente conforta? Com colo. Então, dê colo, use o sling, para o bebê ficar bem coladinho em você, enquanto você pode fazer as outras coisas em casa, usa o sling, fica mais tempo do que você ficaria normalmente com o sling durante um salto,
para você aliviar o C do choro. E a irritabilidade você vai fazer através dessas atividades que eu falei. Faz atividade conforme a nova habilidade, que o cérebro vai ficar menos irritado, menos estressado, e você vai reduzir essa irritabilidade do bebê. E o apego da mamãe é TT. Dá o peito, deixa ele chupetar. Aí ele já nem tá mamando mais, ele só tá dando uma sugadinha, tá brincando com o peito, deixa ele. Isso não vai virar um hábito, uma associação, se você ficar só fazendo isso o tempo inteiro, com certeza. Mas se você fizer em momentos certos, adequados ao longo do dia, um pouquinho aqui, outro pouquinho ali, um pouquinho ali, é por isso que eu falo tanto da rotina ABCD, né? Que a rotina ABCD a gente fala exatamente isso, minhas alunas sabem, né? Tem o tempo de mamar, tem o tempo de brincar, que são essas atividades, tem um tempinho de colo e o tempo de descansar para dormir. Então, se você seguir esse ABCD ao longo do dia, em vários momentos você vai dar um pouquinho de colo, vários momentos você vai dar os estímulos e quando for no final do dia, o cérebro dele está relaxado e ele vai dormir bem. Chile, tudo bem, passou o salto no primeiro mês e agora? Quando que vem o segundo salto? Com 8 semanas. Com 8, exatamente. O primeiro salto é com 5. 3 semanas depois já vem o segundo salto. E é por isso que se o bebê não tem uma rotina bem feitinha, para que o salto passe rapidinho, quando sair de um salto ele já está entrando no outro, porque é assim mesmo. Um bebê com a rotina bem ajustadinha, em 3, 4, 5 dias o salto passou. Hoje mesmo eu estava falando com uma mãezinha que faz consultoria, perguntei para ela, que ela ligou para mim na terça-feira, falando, e ela não dormiu bem essa noite. Eu falei, sua filha fez 3 meses, ela fez 3 meses no domingo, na terça-feira ela ficou com problema de sono, não dormiu de madrugada. O que eu fiz? Porque a rotina estava tão bem. Eu falei, ela está passando por um salto, mantenha a rotina, faz as brincadeiras por 3 meses e vai passar. Isso foi na terça-feira, hoje é quinta. Liguei para ela hoje, como é que tá? Tá muito melhor, ela já fez a sonequinha, 3 dias de salto já, porque a rotina faz toda a diferença. Agora, se você não trabalhar a rotina, não dar os estímulos certos, o salto pode durar 7 dias, 8 dias, 15 dias. E aí o que acontece? Passou 15 dias de sufoco, 3 dias de calmaria, começou outro salto. E aí fica assim, plá, plá. Muita agitação, começou a tentar virar de lado, iniciou a fase oral. Tentou virar de lado, tá com quantos meses aí? Entre 3, 4 meses, né? Porque 3, 4 meses começa esse negócio do giro. E aí, se não treinar, a CIA vai lá, principalmente 3 meses. Mas eu tô chegando nos 2 meses ainda. Gente, esqueci de programar o tempo aqui, senão eu me perco. Programado. 18 minutos de live, dá tempo da gente terminar os saltos ainda. Então tá bom. Segundo salto, aos 8 semanas. O que acontece com 2 meses já? Tá até adiantadinha, né? 2 meses e pouquinho, né? Porque às vezes acontece, salto pode acontecer, acabei de falar, não é uma tabela as crianças. Às vezes começa uma semana, 2 semanas antes, né? Mesmo porque a gente não sabe a idade certa que o bebê tem, né? Porque na barriga a gente estima que ele tem tantas semanas de vida e a gente nunca sabe ao certo mesmo, né? Faz aqueles cálculos, não bateu, o médico nasceu antes do previsto, porque realmente ninguém sabe o momento exato que foi feita a concepção. Então, essas distorções acontecem depois que a gente trabalha, né, com a data que saiu da barriga. Mãe. Oi? Não tem lápis. Fala com o Samuel te ajuda lá. Meu caçula, gente, perdão. Então, vamos lá. Com 2 meses, o que acontece, Idresa? Olha lá. Normalmente, a gente tem que observar o bebê. Então, com 2 meses, o que a gente espera de um bebê? A gente espera que ele aprendeu a chutar, aprendeu a levantar a cabeça, o sorriso social e o objeto. Lembra que eu falei que no primeiro mês o bebê segue 90 graus? Agora ele vai seguir 180 graus, desta ponta até essa ponta. Então, é o giro completo, ele vai fazer. Então, se ele tá com a cabecinha aqui, você bate, ele vai virar tudinho até lá, 180 graus. É isso que a gente espera de um bebê de 2 meses. Então, uma das coisas que eu sempre falo para as mãezinhas com bebê de 2 meses é ver se ele tá chutando. Começou a esticar as perninhas, chutar, o que é um bom exercício para essa fase? Meias
com chocalho, né? Ou meias sonoras, né? Cada um dá um nome. Mas são meinhas que vêm com os guizozinhos que quando o bebê faz esse movimento de chutar, ele faz barulho. Então, se você coloca esse tipo de meinha nele, quando ele chutar, ele vai ouvir o barulho, vai estimular a chutar mais e ele vai ficar lá se exercitando, chutando. Essa meia dá para ser adaptada, mas ela é muito fácil de encontrar, gente, né? Eu dei a dica para uma aluna minha esses dias, ela comprou nas Americanas, pagou super baratinha. Que foi R$19, a meinha. É bem baratinho. Você acha no Mercado Livre, no Elo7, você acha. A minha sogra fez pro meu filho na época, né? Ela costurou umas bolinhas, uns guizozinhos. Oh, dá licença, Paulo, vai falar com o Samuel. E ele chutava e pronto. E funcionou super bem. Com os outros eu já comprei as meinhas prontas. Mas é uma ótima maneira de fazer isso. Outra coisa que pode fazer nesses 2 primeiros meses, tummy time, que é colocar o bebê de barriguinha para baixo, para ele fazer esse movimento aí de levantar a cabecinha, de exercitar as costas, né? É uma boa opção. Olha, eu percebi que meu bebê já está querendo girar, como a Andresa falou. Apesar que ele só deveria ter essa característica aos 3 meses, mas ele está com 2 meses. 2 meses e pouquinho já está com essa característica. Ótimo, já começa a treinar então, né? Como que eu treino um bebê que está querendo se virar? Botando o brinquedo de um lado, né? De maneira que ele consiga ver e virando os brinquedos para o outro lado também. Então eu posso mexer com o chocalho aqui de um lado e aí ele tenta pegar, aí eu levo o chocalho para o outro lado ou o outro brinquedo de chocalho. Enquanto ele está brincando com esse, eu já mexo com o outro, ele vai tentar pegar o outro também. E ele vai ficar fazendo esse movimento. Outra maneira é com o tapete de atividade. Normalmente o tapete de atividade eles são arcos assim e tem brinquedos em todos os lados. Então se eu mexo de um lado ele vira, eu mexo do outro ele vira. E isso daí eu vou estar exercitando essa lateralidade do bebê aí na casa dos 3 meses. Mas, Shirley, você falou para mim que o salto de 3 meses era um dos mais complicados e longos. E isso, Dresa, já faz isso que você vai ver. Você vai dar os estímulos nela e o cérebro dela vai relaxar e essa cia vai dar uma diminuída. Não descuida do colo e TT nesses dias. E aí passa mais rápido. Você vai ver que rapidinho passa o salto. Porque o dos 3 meses é um salto diferenciado. Hoje eu peguei para falar dos saltos de desenvolvimento, mas a gente deve entender que não existem só saltos, existem também os picos de crescimento. E o pico de crescimento são os estirões, que as vovós falavam, ele deu uma esticada, em pouco tempo ele cresceu não sei quantos centímetros, ganhou não sei quanto de peso. Sabe aqueles momentos que o bebê pede roupa assim de repente? Esse é o estirão, é o pico de crescimento. E os períodos diferem dos saltos, mas em alguns momentos os dois acontecem juntos. E um desses momentos é aos 3 meses. Aos 6 meses isso também vai acontecer. Então, esses saltos de 3, 6 e 9 meses que casam com os picos de crescimento costumam ser os mais complicados. Por quê? Porque na fase do estirão o bebê precisa mamar muito, ele precisa de muitos nutrientes e muita energia mesmo, muitas calorias verdadeiramente, para poder crescer o organismo. Então ele é um bebê que ele quer mamar a todo momento, mas ele fica muito irritado. Então ele vai pro peito e chora no peito, né? Essa semana mesmo uma mãezinha aí da consultoria mandou para mim aí no WhatsApp a bebê dela resmungando, chorando no peito. Ela falou, eu sei que ela tá com fome, mas em vez de mamar, ela dá uma sugadinha e chora. Por quê? Passando pelo salto. E aí, para minimizar, tem que fazer essas manobras que eu falei para vocês. Treina as habilidades, né? E tem que ter um pouquinho de paciência, porque ela vai querer mamar toda hora por causa do estirão, mas ao mesmo tempo ela tá muito irritada por causa do salto de desenvolvimento. Então, quando acumula pico e salto, realmente requer muito da mamãe. Então, é bom a mamãe entender o que está acontecendo para saber lidar com tudo isso. Minha bebê faz 2 meses amanhã e agora está ficando mais complicado. A tendência é essa mesmo. Por quê? Porque ela está
ou ela já começou o salto, dá uma olhadinha se ela já não está com essas habilidades. Ou a partir de amanhã, depois de amanhã, você vai ver elas bem afloradas, essas novas habilidades dos 2 meses, que é o chute, o virar a cabeça 180 graus. Pode até estar tentando já, ensaiando jogar as perninhas para um lado e para o outro, não consegue virar totalmente ainda, mas eles já ensaiam. E aí você tem que trabalhar essas relógio biológico. E aí, tudo desanda. Lembra que uma das coisas que eu falei, além de tem que dar conforto, é colo, chupetar, as atividades, mas também tem que manter a rotina. É importante manter o horário de acordar, manter o ritual noturno, não bagunçar o relógio biológico, porque senão é coisa a mais para o cérebro dele trabalhar, entendeu? E aí, não adianta você só fazer uma coisa, são 3 coisas, né? É um tripé. É igual o tripé que eu estou usando aqui para segurar o celular. Se uma das perninhas não funcionar, sabe o que vai acontecer? O celular vai despencar. Então, é um tripé. Tem que estar, as 3 partes tem que estar sendo bem feita. Certo, Lisa? Vamos lá. Eu falei dos 3 meses e agora eu vou falar dos 4 meses. Os 4 meses, gente, também não é um dos saltos mais fáceis. Ele é até mais simples que o do 3º mês, porque ele é mais curto. O do 3º mês costuma levar 7 dias. Essa história da minha coisa, né? Da minha aluna da consultoria, que um salto de 3 meses durou 4 dias, 3, 4 dias, é porque ela começou muito cedo a rotina e ela é uma mãezinha daquelas assim, que ela é um reloginho. Eu falo para ela que ela é um exemplo, porque ela tem tudo anotadinho do bebê, ela segue tudo à risca e ela conseguiu isso. Tanto que eu dei parabéns para ela. Eu falei, amiga, você trabalhou duro, mas você está colhendo os frutos, mas não é normal. O normal é de 7 a 15 dias o salto dos 3 meses. O dos 4 meses ele é mais curto, mas ele costuma ser bem complicado, principalmente na madrugada. Sabe por quê? Porque aos 4 meses o cérebro do bebê passa por uma regressão de sono. Oi, Luiz, meu querido! Luiz é que fez esse filtro que eu estou usando. Meu amigo lindo, querido. Aos 4 meses tem uma regressão de sono. Então, mesmo um bebê que dormia de madrugada, tranquilo, acordava só para mamar. Tá frio. Tá bom, eu vou diminuir aqui. O bebê tá reclamando que tá gelado. Tá bom. Pronto. Desliguei o ar. O bebê dormia bem de madrugada, acordava, mamãe voltava a dormir, de repente, bagunça todo o sono de madrugada. É uma regressão do sono, é uma fase, faz parte do crescimento do bebê. Se você está com rotina bem ajustada durante todo o dia, a tendência é que isso se... A Andressa tá indo. Misericórdia, meu Deus, te ajude. Mas 3 e 4 meses, esses 2 meses são assim... o teste da mamãe. Porque a regressão do sono acontece mesmo. Tanto que eu avisei para essa minha aluna aí dos 3 meses, eu falei, olha, você passou muito bem pelo salto dos 3 meses, mas mantenha a regularidade, já vai dando os exercícios dessa menina, porque senão, minha querida, a sensação que muitas falam, mas o que eu fiz de errado? Estava tudo certinho. Não fez nada de errado. É porque a regressão acontece mesmo.
E tem que manter a rotina ajustadinha, as atividades para passar tranquilamente. Eu, do meu primeiro filho, que eu não sabia nada, eu sofri até os 7 meses. Até eu descobrir a rotina do sono, eu não dormia, mais de 6 meses. O segundo, eu já fui fazer o curso, tal, né? Já sabia. Passei bem pelo primeiro, pelo segundo salto. O salto dos 3 meses, deu aquela mexidinha lá, mas consegui passar. E no dos 4, me bati. Sofri. E lá fui eu atrás da consultora novamente para me ajudar. O do meu terceiro filho, eu já estava escolada, passei pelo dos 3, pelo dos 4, pelo dos 6, sem nem sentir os saltos. Mas o que eu estou querendo dizer para vocês é que o conhecimento faz a diferença mesmo. E é normal você um mês passar mais tranquilamente, o seu outro mês tem mais dificuldade. Principalmente o dos 6 meses que a mamãe está voltando a trabalhar. É bem complicado. Para quem tem licença maternidade até os 4 meses, passar de repente pelo salto dos 6 meses é bem complicado. Então, se você está com alguma dificuldade, não acha que eu estou fazendo alguma coisa de errada, não sei o quê. Não, gente, acontece com todo mundo. Mas é bom vocês saberem, porque aí vocês vão saber lidar melhor. E é por isso que a gente está aqui, tá bom? Então, o que esperar do bebê nos 4 meses, além da regressão do sono, que não tem o que fazer, vai acontecer. Mas você pode minimizar. Como? A gente espera um bebê de 4 meses, a cabecinha centralizada, ou seja, aquele bebezinho que a cabeça já não fica caída mais para um lado ou para o outro, consegue manter a cabeça ereta, principalmente você fez o tummy time, fez a lição de casa nos meses anteriores, com 3 meses e meio, 4 meses, ele vai estar bem durinho, como as avós falavam, né? Ai, vai estar bem durinho. Isso é o que a gente espera de um bebê de 4 meses. Tanto que tem muitos bebês, principalmente os que seguem a rotina, e do pessoal que segue o ABCD, então é muito comum, que antes de chegar aos 5 meses, ele já está querendo fazer a menção de sentar. E se ele estiver nesse nível, vamos ajudá-lo. Não é deixar ele solto sem apoio, porque ele fisicamente não está pronto para isso ainda, né? Então a gente não pode forçar a coluna do bebê. Mas você pode centralizar ele como? Colocando almofada. Uma das coisas que eu falo muito, usa a almofada de amamentação, porque ela dá a volta inteira, coloca o bebezinho sentado com a almofada de amamentação. Dá uns brinquedinhos aí com ele, né? Entre 4 e 5 meses, para poder montar aqueles bloquinhos, alguma coisa, brinquedo que deixe que ele consiga brincar ereto. Os meus filhos, ele tinha uma torre. A Fisher Price, ela nem é tão cara assim. É uma base, né, com uma haste, e aí vem as argolinhas, né, da maior para menor, e ele vai tentando encaixar, assim, é tão bonitinho. 4, 5 meses eles tentando, eles erram tudo, coloca maior para menor, depois não consegue encaixar, mas com 6 meses ele já colocava rapidinho, certinho, eu sabia a sequência, assim, tanto que ele estava treinado desde os 4 meses, 4, 5 meses eu já colocava, com 6 meses ele colocava certinho, assim, era uma graça. E você tem que fazer isso daí para poder trabalhar essa habilidade dele de estar tentando sentar, né? Normalmente, entre 4 meses e meio, 5 meses, ele começa aí e é uma das coisas que você tem que fazer. Não adianta você forçar um bebê, e é por isso que eu falo, não, por mais que eu dê essas diretrizes para você, vale mais a sua observação do seu bebê. Não adianta você forçar um bebê na casa dos 4 meses, 5 meses, que está querendo sentar, a fazer atividade deitado, né? Tipo,
coisas, ele já consegue pegar com firmeza e consegue passar de uma mão para a outra. Então é a hora de você dar brinquedinhos que caibam na mão do bebê, essas bolinhas de borracha, esses brinquedinhos que você pode passar de um lado para o outro, ele pode segurar com a mão. São ótimos exercícios para essa fase do bebê. Deixa eu pegar as perguntas que deixaram aqui. Vamos lá. O primeiro salto pode acontecer com 3 semanas? Não é o usual, não é muito usual. O usual é que aconteça por volta de 5 semanas, esse por volta de 4 semanas. É o que... Poxa, gente, para... É o que normalmente acontece. Mas pode acontecer com 3? Pode. Pode acontecer. Até 2 semanas antes ou depois do previsto. Vai lá para a sala, vai. Até 2 semanas antes ou depois do que a tabela determina, está dentro da normalidade. Então, pode sim, no final das 3 semanas, antes de completar as 4, uns dias antes, acontecer o salto. Por isso que eu falo que não deve se prender só à tabela, né? Para você saber se o bebê está ou não passando por um salto, o ideal é observação. Observar as mudanças do seu bebê, né? O que ele está fazendo de diferente, quais as mudanças na atitude dele, e é assim que a gente identifica o salto. Vamos lá para outra pergunta. Bebê de 4 meses, como estimular quando apresenta o salto do desenvolvimento? Já vira. Exatamente, já vira? Vamos exercitar o vira dele, né? Vamos colocar o brinquedo de um lado, vamos colocar o brinquedo do outro. Pode já começar a colocar o brinquedo à frente, né? Um pouquinho à frente, coloca ele no tummy time e coloca um brinquedinho à frente para ele tentar se esticar e pegar lá. Ele não vai conseguir engatinhar ainda, porque é muito novinho, mas a tendência é que ele já comece a querer se esticar para pegar o brinquedinho. Então você treina o giro e treina esse daí. E o meu filho, o 02, Davizinho, com 5 meses, ele já arrastava a barriga, né? Com 6 meses, ele já engatinhava de 4. Com 6 meses, ele já engatinhava de 4. E com 9 meses, ele já andava. No aniversário de 1 ano dele, ele corria, subia a escada e descia o escorregador sozinho. Então, tem bebês que eles são mais acelerados mesmo, né? São os apressadinhos. E aí, em vez de seguir a tabela, você tem que seguir sempre a observação. Então, olha, meu bebê com 4 meses, ele já vira, né? E a maioria vai atingir isso um pouquinho mais para frente. Então, vamos estimular já a fase seguinte, ó. A próxima fase dele é ele tentar se esticar com a barriga, fazer o movimento do engatinhar, mesmo que seja sem apoio de braço, só com a barriga. Tá? Se arrastar assim, igual cobrinha de barriga, também é engatinhar. E é uma das coisas que você já pode trabalhar. Porque se você adianta isso daí, o cérebro dele já não vai passar tão sofrido lá pelo salto aí dos 6 meses que ele vai estar trabalhando, né? Porque tem bebê que com 5 meses e meio já está apresentando o salto dos 6 meses. É bem comum. E é um salto complicado também, porque o bebê tem que aprender outras coisas. Além do estirão, ele tem que aprender a comer, que é a fase da introdução alimentar. Então, é muito aprendizado ao mesmo tempo e costuma judiar mesmo. Então, vamos facilitar para o bebê, né? Vamos ajudá-lo aí a trabalhar as habilidades dele. Sueli, fala sobre a crise dos 3 meses que está complicada aqui. Crise dos 3 meses. Crise dos 3 meses, eu tinha até adiantado no começo, falando não devemos usar esse nome, essa nomenclatura de crise dos 3 meses, porque na verdade não é uma crise, né? Ela é um salto de desenvolvimento, como qualquer outro. A diferença é que ela vai acontecer junto com o pico de crescimento, como eu tinha falado. E é isso que acaba deixando ela mais complicada, porque o bebê demanda mamar mais, então ele mama toda hora, e a mamãe acha que o leite dela não está suprindo, porque ele quer mamar toda hora, acha que o leite não está suprindo. Ele mama muito, mas o organismo da mamãe já adequou a produção, então a mamãe já não vê mais o seio vazando, já não vê mais aquele seio totalmente cheio, pesado, então ela acha que o leite está acabando, né? Que o bebê não está se alimentando direito. E aí é uma fase que é muito comum diminuir o ganho de peso,
Não é que o bebê perde peso, ele continua ganhando, mas ele não ganha com a mesma velocidade, né? Por causa do estirão mesmo. Deixa eu fechar aqui. Dá o brinquedo dele, por favor. Gente, criança em casa, essas férias, escolas fechadas. Ai. Um pega o brinquedo, todo mundo quer. Vocês que estão com o bebezinho, vocês vão passar por isso ainda. Vocês vão passar por isso ainda, não é moleza não. Então, você tem que trabalhar esse bebê aí de uma maneira serena, tranquila, sabendo que não é alguma coisa que você está fazendo de errado, mas manter a amamentação em livre demanda, caprichar muito, é uma fase que tem que caprichar muito mesmo, gente, na preparação das mamas, né? Tem que trabalhar bem a mama mesmo, todo aquele passo a passo que eu falo quando a gente tá falando de amamentação, né? Massagem circular, drenagem dos mamilos, milkshake mais do que nunca na fase dos 3 meses, porque o bebê tem que tomar um leite muito gordo, com muita gordura mesmo, para suprir ele. E rotina, né? Hora para acordar, horinha para dormir, manter o período de desaceleração, que a gente fala que é o ritual noturno, né, para o bebê dar aquela relaxada. É um momento que você caprichar mesmo nos banhos relaxantes, para poder tentar acalmar esse bebê e melhorar. Se ele fizer tudo isso ao longo do dia, à noite ele vai estar mais relaxado, vai conseguir dormir melhor e você vai ver que em pouco tempo volta à normalidade na sua casa, tá bom? Alguma pergunta das menininhas? Joane, sei quanto tempo que eu não te vejo. Também não estava fazendo live, né? Muito bom falar com vocês, gente. Como eu tinha falado no início, eu não vou deixar essa live salva no Instagram, mas eu vou baixá-la e vou disponibilizar no canal do Telegram já, assim que eu finalizar a live, tá bom? Então, se você não tá no canal do Telegram, aproveita, se inscreve lá no canal. É muito simples. É só clicar lá no link da minha bio, que você já vai cair direto no Telegram. E lá eu coloco todas as lives. Aliás, tem várias lives passadas do ano passado, ainda estão lá disponibilizados, né? Tem vários materiais aí sobre rotina lá também, então aproveitem. Janice, foi muito bom ter você aqui de volta. Então, continue de olho nos stories, que eu vou colocar aí muita coisa sobre rotina, salto, picos de crescimento aí, que sois campeões aí de perguntas aí. Eu preparei, assim, durante as férias, uma sequência de conteúdos aí para poder ajudar as mamães aí a facilitar a rotina, né? E fiquem de olho, porque tô tudo preparado para a gente fazer outro curso aí sobre a rotina ABCD. E aí, quem não conseguiu fazer um mini curso do ano passado, a gente vai ter outra oportunidade já, muito em breve, tá bom? Muito prazer falar com vocês, grande abraço. Não esquecendo que quinta-feira, 19h19, nós temos outro encontro marcado, tá bom? Bem-vinda, turma 1919, até quinta que vem. Beijo!